Irmãos, pastor Humberto, é um privilégio, né? Sempre pregar a palavra, mas também é com muito temor, com muita responsabilidade. Eu vejo algumas pessoas na internet ou em vários lugares, pregando sobre um Deus inexistente, pregando que Deus não falou, Isso me dá muito temor. Então, todas as vezes que me convidam a pregar, eu tenho muito temor em buscar do Senhor, em ouvir do Senhor, para que eu não fale a minha vontade. Porque, como o pastor Humberto mesmo disse, nós somos muito ruins, irmãos. Muito ruins. A chance, eu estava lá em casa hoje pensando, eu olhei pela janela assim, moro no 6º andar, e eu pensando, a chance de eu, por mim mesmo, estar ministrando a uma igreja do Senhor era muito pouco. Ela era 0, na verdade. Mas por causa da misericórdia dele. Porque não tem a ver, com quem foi chamado, tem a ver com quem chamou. Amém? Quero ler com vocês um texto, na verdade 2 textos. Juízes 6, o primeiro texto é em Juízes 6, do 1 ao 6. Nós vamos falar sobre Gideão, um homem que para mim remete, todos os homens do mundo, irmão. Quando nós falamos de Gideão, muitas das vezes a gente lembra de Gideão só por uma parte, Foi aquele homem que teve medo. Alguns, eu discordo, alguns falam assim, Gideão foi covarde, Irmãos, esse homem, ele é, para mim, ele é uma referência, do que nós nos tornamos no Senhor, depois que nós entregamos a nossa vida por completo a Ele. Quero ler com vocês, Juízes, pode abrir sua Bíblia, física ou digital, os meninos vão projetar, Juízes 6, 1 ao 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos, ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém? Essa primeira parte nos mostra, ao longo da história, Israel teve ali os seus períodos onde Israel servia ao Senhor, o nosso Deus, Jeová, mas também titubeava ao longo da história servindo a outros deuses. E aqui, na época, em Juízes, nessa parte, fizeram isso de novo, servindo a Baal, outros deuses, levantando altares a outros deuses. E o que o Senhor, o que a Bíblia nos relata? O que o Senhor fez? A Bíblia nos relata que o Senhor entregou Israel na mão dos midianitas. Por 7 anos, todos os anos, quando Israel fazia suas plantações, plantava ali o trigo, outras coisas mais, os midianitas subiam, até Israel. Um exemplo, nessa plantação, se a colheita fosse para março, quando dava em fevereiro, os midianitas subiam contra Israel, destruía tudo, matava tudo que tivesse pela frente, destruía tudo, levava os animais. Tanto é que o texto nos relata, que os israelitas, fizeram para si cavernas e fortalezas para esconder. A Bíblia relata que os midianitas subiam, como enxames de gafanhotos. Então eles eram muitos, subiam e destruíam tudo.
Beleza. Por causa de Midian, né, por causa dos midianitas, Israel empobreceu muito. Por quê? Porque a agricultura era a principal fonte de movimentação financeira, né, de Israel. Tá? E algo interessante, né? Esses dias eu conversando com o Shalom Adonai, né? Quem não conhece o Shalom Adonai é o Gilberto. Gente vindo para o culto. Eu falei assim, rapaz, o pastor Humberto me chamou para pregar e o Senhor já me deu o tema da palavra. Ah, deu? Ele só não me deu a palavra, mas o tema ele já me deu. Né? Eu já estava na vantagem. Mas na verdade, eu achei que era o tema, Shalom. Porque o Senhor, eu falei com o Senhor assim, ó. Senhor, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E para mim esse era o tema. E depois eu descobri que não. Mas o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Né? Israel já não sabia mais o que fazer. Porque eles eram em menor quantidade. Né? Os midianitas subiam, destruía tudo. Mas um dado momento, eu e você, o povo de Deus, na verdade nós sabemos o que fazer. O texto nos relata que Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. Quando eu não sei o que fazer, eu clamo ao Senhor por socorro. Amém? Clamo ao Senhor por socorro. Eu acredito, né? Eu acredito. Nós vamos lá agora para Juízes 6, do 11 ao 16. Eu acredito que o Senhor, Ele tinha dado uma estratégia já, eu acredito por mim, que Ele já tinha dado uma estratégia para Gideão, né? Porque esse texto agora vai nos relatar que um anjo, né? Que o anjo do Senhor, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então eu acredito, a palavra diz que Gideão estava malhando o trigo, né, num tanque de prensar uvas. Eu descobri ontem, pastor Ismael, lendo esse texto, que o trigo, ele era malhado na eira, né? Aí eu fui estudar. Trigo eu nunca malhei não, mas eu já malhei arroz na eira. É a mesma coisa. Meu pai plantava arroz, plantava, né, algumas coisas, e a gente separava o arroz ali, cortava, né, o arroz, colocava um grande pano, né, uma grande lona no chão, você batia o arroz, era, pastora? Batia o arroz. Gente, eu não sou velho, eu tenho 20 e poucos anos, eu não sei como é que isso aconteceu. Eu batia o arroz, tá? Separava as cascas, tá? E ensacava depois. Então eu descobri que o local de malhar o arroz era o mesmo de malhar trigo. Mas olha o que a palavra nos diz, que Gideão estava, né, malhando o trigo, né, no local onde era usado para prensar uvas. Então eu creio que o Senhor já tinha dado uma direção, né, um escape para Gideão. Continuando o texto. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, né? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando, Gideão. Então Gideão, quando o Senhor fala com ele, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele questiona, né? Como que o Senhor pode estar comigo com tudo isso que está acontecendo? Não sei se já passou pela sua cabeça, irmão. Já passou pela minha algumas vezes, principalmente no início. Como que o Senhor está comigo e eu passando por tanta coisa ruim? Então Gideão, o primeiro questionamento de Gideão: como que o Senhor pode estar conosco, sendo que nós estamos sendo tão afligidos? E aí, é tão interessante, né? Que o Senhor não dá uma resposta para ele assim, Gideão, não, vou te explicar como que é isso. Olha o que o Senhor fala para ele: Gideão,
vá libertar Israel da mão dos midianitas. Eu estou te enviando. Senhor, mas a pergunta que eu fiz para o Senhor não foi essa. Irmãos, presta atenção. Nós precisamos orar ao Senhor para entender o que Ele tem falado conosco. O Senhor não vai te dar a resposta que você quer. Ele vai te dar a resposta que você precisa. Amém? Porque talvez a resposta que você quer, ela vai te manter parado no mesmo lugar. Mas se você ouvir e obedecer a resposta do Senhor, ela vai te fazer avançar. Amém? Eu dei um título para essa mensagem. O título da mensagem é A Vitória da Obediência. Porque quando você lê o texto, é impossível um homem com as características de Gideão, ou um povo ali, né, da tribo de Manassés, vencer essa batalha. Mas houve um fator fundamental que fez com que esses homens vencessem: a obediência. Então é a vitória da obediência. Pastor, então eu não venço a batalha pelas minhas forças. Não, eu venço quando eu obedeço. Quando eu obedeço. Amém? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E aí vem um ponto fundamental da palavra, né? Como posso vencer, sendo que o meu clã é o menor, eu sou o menor da minha casa, e aqui está o rema, o Senhor falando para ele, como que você pode vencer, Gideão? Vou te explicar. Eu estarei com você. O segredo está, irmãos, o segredo não está naquele que foi enviado, mas o segredo está naquele que está com você. Gideão, sabe por que você vai vencer? Sabe como que você vai vencer? Porque eu estou com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Por duas coisas. Primeiro, porque eu te enviei, e depois porque eu estou com você. Pastor, então o segredo da vitória não está no que eu faço nas minhas habilidades. Nunca esteve. Nunca teve a ver com você. Inclusive essa luta nem é sua. Essa luta nunca foi sua. Nós estamos perdendo batalhas porque nós estamos trazendo as batalhas para nós. E tirando aquele que nunca perdeu uma batalha da jogada. Tirando o soberano, o rei dos reis, né? O senhor dos senhores da jogada e entra nós. E eu e você, irmão, sem colocar o Senhor nessa batalha, nós somos muito fracos perante ao diabo. A nossa vitória está em quando eu entendo que essa batalha não é minha, é do Senhor. Diabo falando, né? O que você vai fazer? Eu falei, eu nada. Porque o Senhor já fez. Preciso de entender isso. Amém? Ah, Senhor. Não é como eu disse, Senhor, Gideão respondeu, né? Se o Senhor está conosco, então um questionamento de Gideão que nós fazemos muito. Não sei se você já fez, talvez só eu, tá? Eu venho na igreja, eu venho quarta-feira na oração, pastor Ciro, vem, clamo ao Senhor, eu dizimo, eu oferto, minha família, né, tem um projeto, Deus tem um projeto e nós fazemos lá, né? E eu estou em tudo, e por que eu estou passando por isso? Não sei se você já teve esse questionamento. Gideão faz esse questionamento. Se estás conosco, por que estamos passando por isso? E é algo que precisamos aprender. Deus sempre está conosco. Mas nem sempre, e talvez você não goste disso, e falou muito comigo, ao Senhor me dar essa palavra, Deus sempre está conosco, mas nem sempre Ele está conosco para nos abençoar da maneira que nós queremos. Muitas vezes Ele está conosco para nos corrigir. Nossa, mas como isso? Quando eu busco um Deus de bênçãos, somente de bênçãos,
e esqueço que Ele é soberano, eu começo a afastar do que é o Senhor. Irmãos, o Senhor não permitiu que você estivesse ou te salvou para que você seja só abençoado. Porque lá fora tem homens e mulheres que não conhecem o Senhor, que talvez se você for olhar por esse prisma, são homens e mulheres que terão financeiramente mais dinheiro que nós teremos. E a bênção não está nisso. Então muitas das vezes o Senhor sempre está comigo, sempre está com você, mas nem sempre é para nos abençoar da maneira que nós queremos. Muitas das vezes é para nos corrigir, acertar a rota, recalcular a rota. Em 11 de setembro de 2001, quando aqueles aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas, muitos homens começaram a questionar Billy Graham, Falou assim: doutor Billy Graham, onde estava Deus quando esses homens entraram nessas aeronaves, tramaram tudo isso e atacaram as torres, matando tantas pessoas? Onde estava Deus? E Billy Graham respondeu, e essa resposta ficou eternizada, Deus simplesmente estava no mesmo lugar que vocês o deixaram quando viraram as costas para Ele. Deus simplesmente estava no mesmo lugar onde vocês o deixaram quando viraram as costas para Ele. Pastor, mas então o senhor está me falando que o Senhor entregou Israel na mão dos midianitas por 7 anos e essa não era a vontade dele? Essa nunca foi a vontade dele. Essa nunca foi a vontade dele. Nunca foi. O que Billy Graham estava dizendo era: o Senhor está conosco a todo tempo, mas neste momento não é para nos abençoar, é para nos corrigir. Não é para nos prosperar, é para nos ensinar. Este momento não é para nos acrescentar coisas. O Senhor, nós servimos um Deus, irmãos, que nós precisamos orar todos os dias e pedir para que Ele nos dê visão, dê uma visão de longo alcance como Ele tem. Nós somos muito do hoje, O Senhor às vezes Ele vai tirar coisas, permitir que tire coisas de você para não te perder. Porque o propósito principal do Senhor nunca foi te dar coisas. O propósito principal do Senhor sempre foi ter você. Sempre foi ter você. E tem pessoas que, quando Ele permite, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é Pai. Quando Ele permite que essas pessoas tenham coisas, não sei se já aconteceu na igreja que você frequenta, acho que todo mundo está daqui, mas irmãos que vêm na reunião de oração, vêm na igreja no domingo, e ora: eu preciso mudar de emprego, ir para um emprego melhor, eu preciso de comprar um carro, E esse irmão está 1 ano na igreja, vindo de ônibus, vindo de Uber, Estava ganhando pouco. O Senhor prospera ele e esse irmão some. Já aconteceu? Irmãos, e quando começa a dar errado de novo, o irmão volta. Esse irmão não entendeu nada ainda. Porque se necessário for, o Senhor vai tirar coisas para não perder você. O que o Senhor estava falando com Israel? Israel, eu vou permitir que Midian os ataque, que Midian enfraqueça vocês, que Midian enfraqueça a vida financeira de vocês, para que um dado momento, vocês vão se arrepender, e quando vocês se arrependerem, eu vou estar aqui de novo. Eu não sei, irmãos, e vou te falar, um desafio. Nós vamos terminar a palavra daqui a pouco, e nós vamos chamar aqui na frente para orar. Você que tem alguma coisa para deixar para trás,
Você que sabe que algo está te impedindo de servir ao Senhor da maneira que Ele te chamou para servir. Eu quero te fazer um desafio. Você vai vir cá na frente e vai falar assim: ó, Senhor, eis-me aqui, sozinho eu não consigo deixar para trás, mas eu estou aqui hoje, entendendo que o Senhor pode fazer a mudança necessária. Irmãos, todo mundo precisa deixar alguma coisa para trás. Todo mundo precisa deixar alguma coisa para trás. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Porque até agora parece que eu falei só de coisas ruins, né? Então nem sempre o Senhor está com você para te abençoar. Às vezes Ele está com você, e grande parte das vezes está para te corrigir. Mas a palavra nos diz, né, que Ele corrige todos quanto Ele ama. Até no momento da correção, o Senhor mostra o poderoso amor dele por nós. Ser corrigido pelo Senhor é um milagre, porque Ele me ama. Estou sendo corrigido, tenho a certeza que eu sou amado. Estou sendo corrigido, está sendo recalculada a minha rota, tenho certeza que Ele me ama. Precisamos de parar de olhar para um Deus que só me deu um carro, eu amo o Senhor. Me deu isso, eu amo o Senhor. Prosperou minha casa, eu amo o Senhor. Eu preciso começar a olhar para um Deus, tá? Que deu o seu filho, o seu único filho, por alguém que não valia nada. Não tem nada mais que o Senhor possa te dar com mais valor do que Ele já te deu. Nada. O bolo já foi dado. O restante, tudo que vier agora é a cereja. Mas todo mundo aguenta não comer a cereja. Mas o bolo não tem como, eu preciso de participar. Então eu preciso de começar a enxergar de outra maneira. Eu preciso de começar a enxergar, Senhor, tudo que eu preciso, o Senhor já me deu. E eu não te sirvo, e eu não estou aqui dentro da igreja, eu não estou aqui dentro pelo que o Senhor me deu. E foi por isso, eu estou aqui pela sua misericórdia, pelo seu amor. Porque se algum dia você não receber dele o que você quer, você faz igual muitos estão fazendo. Vou procurar outro lugar, vou procurar outra igreja, vou procurar outro lugar onde eu sou abençoado. Isso é lógico. Eu brinco com todo mundo que é o seguinte: nós, a batista, a presbiteriana, não importa. Como que funciona? O patrão é o mesmo, só muda as filial. É incrível, né? É o mesmo patrão, só muda as filial. Então quem te abençoa é o lugar? Não, quem te abençoa é o Senhor. Quando eu entendo que a bênção ela não vem do local, ela vem dele, abençoa o Senhor. Amém? Amém. Se Deus chegasse para mim e para você hoje, irmãos, e falasse assim, ó, escolhe para mim os 12 apóstolos para mim. Escolhe para mim os 12 apóstolos aí, esses aí vai servir agora com você. Provavelmente eu e você não escolheria Pedro, Tomé, Levi, Tiago, João, André. Provavelmente, se a gente não soubesse da história, quem que a gente escolheria? Judas. Era o mais capacitado entre eles. Era o mais capacitado, mas foi o único que não deu certo. Sabe por quê? Porque esse negócio nunca teve a ver com quem foi chamado. O evangelho sempre teve a ver com quem chamou. Esses outros homens não tinham capacitações, não eram habilidosos, mas eram dependentes. Pastor, pastora, eu estava hoje lá em casa, e olhando essa palavra de novo, e assim, ó, aquele que deu a palavra, ele é fiel para cumprir. Por mais que muitas pessoas não compraram a ideia ainda, mas ele é fiel para cumprir. Isso nunca foi sobre quantidade, isso foi sobre aquele que deu a palavra. Pessoas vão passar, pessoas vão sair, pessoas vão... Não importa. Há uma palavra.
há uma palavra. E se eu tenho essa palavra, eu continuo andando pela palavra. Cantamos um louvor aqui antes, né? Que não vivemos pelo... Como é que é? Não caminhamos. Amém, Senhor. Nossa oração é para que a gente possa continuar caminhando, não pelo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas que a gente possa continuar caminhando, né? Quando eu fecho meus olhos lá em casa, e vou te contar, irmãos, a gente estava comentando, a gente tem um grupo aí entre os pastores, mas parece que nós não temos problema, né? Mas nós temos, e muitos, né, pastores? E muitos. E funciona assim, ó. Tem dia que eu fecho os olhos, né, e falo assim: Senhor do céu, preciso do Senhor mais hoje, e mais nessa situação, e mais nessa situação, e mais nessa situação. Eu preciso de enxergar como o Senhor está enxergando, porque meus olhos naturais estão me impedindo de enxergar como o Senhor está enxergando. Mas se nós chegamos até aqui, é porque num dado momento Ele tem clareado a nossa visão para olhar para o alvo. Mas algumas vezes eu não olhei para o alvo. Irmão, Ele não chamou alguém que tem habilidade de olhar para o alvo toda hora, não. Senão não tinha chamado nós, não, irmão. Ele chamou pessoas que sabem que quando não conseguem, né, sabem a quem recorrer. O segredo não é saber fazer. O segredo é saber a quem recorrer. Amém? E quando a gente vê, né, Gideão falando: Senhor, olha, que interessante, né? O que Gideão fala a Deus. Ah, Senhor, respondeu Gideão: como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante. Manassés era o menor clã. Eu sou o menor da minha família. Como que eu posso libertar Israel? E eu amo o Evangelho porque, como eu disse, né, o Evangelho nunca teve a ver comigo. Sempre teve a ver com Ele. Porque a palavra diz que nós faremos coisas maiores do que o Senhor fez em meu nome. Isso nunca foi: você fará coisas maiores do que eu fiz. Não, o texto não termina assim. O texto é: vocês farão coisas maiores do que eu fiz, usando o meu nome. Gideão, quando ele fala assim: eu sou o menor, e a gente precisa de ter esse entendimento que Gideão teve, viu? Nós somos os menores mesmo. Nós somos os menores mesmo. Você não tem capacidade de libertar nada sem Ele. Mas o Senhor já enxergava Gideão em outro prisma. Tanto é que quando nós lemos lá em Hebreus 11:32, nós vemos um homem antes falando: Senhor, como posso libertar Israel, sendo que o meu clã, né, a minha tribo é a menor, e dentro dessa tribo o Senhor pega Manassés, que é a menor, depois o Senhor vai lá na minha casa, a minha família é a mais pobre, dentro da minha casa, dentro de todos os meus irmãos, eu sou o menor. Como que eu posso libertar Israel? E nós vamos lá para Hebreus 11:32, quando nós falamos, né, dos heróis da fé. Olha o que a palavra diz. O Senhor falando: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações e exércitos inteiras e as venceram. Como que o menor, homem, o menor, pode ser citado na palavra? Não, a palavra está citando que Gideão foi o mais poderoso. Não, a palavra está citando que eles venceram pela fé. A palavra não está falando que ele venceu porque ele tinha mais habilidade. Essas pessoas, não, venceram pela fé. É pouco, o Senhor falando. É pouco o tempo. É pouco o tempo para me falar desses homens que pela fé
lutaram contra exércitos e venceram. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé. A minha oração não é nem que o Senhor aumente as nossas habilidades, porque talvez se Ele aumentar as nossas habilidades, a gente comece a esquecer dele. Mas que Ele aumente a nossa fé, aumente a nossa dependência nele. Que a gente continue entendendo que há uma aliança, e essa aliança só dá certo quando eu estou ligado, amalgamado com Ele. O meu casamento só dá certo quando eu me mantenho amalgamado com Cristo. O meu ministério só avança quando eu entendo que há um Senhor, um soberano, que é dele esse ministério, e Ele permite que eu trabalhe para Ele. Então todas as decisões que eu vou tomar dentro desse ministério, antes eu consulto o soberano, aquele que é o dono, o rei, o Deus, o soberano. Amém? Amém. Então a Bíblia relata que por 7 anos, eles foram afligidos. Mas um dia, irmãos, um homem falou assim, chega, eu não vou correr mais. Por 7 anos a mesma coisa acontecia. Mas após o Senhor aparecer para Gideão, após o anjo aparecer para Gideão, Gideão toma uma decisão: não vou correr mais, não vou fugir mais. Penso eu que os outros, amigos ali, vão para ser louco. Não vou correr mais, vou me posicionar. Vou te contar, irmãos, algo acontece quando eu me posiciono. Vira para o irmão do seu lado e fala assim, quando você se posiciona, o anjo vem. O anjo vem. Quando eu me posiciono, o anjo vem. Todas as vezes que eu me posiciono, o Senhor vem. Gideão se posiciona, fala assim, Senhor, não vou fugir mais. E o anjo vem. Estou passando por uma tribulação no meu casamento, se posicione. O anjo vai vir. Estou passando por uma tribulação financeira, mantenha-se posicionado no Senhor, e o anjo vai vir. Passando uma tribulação com os meus filhos, se posicione, se mantenha posicionado, e o anjo vai vir. Vai vir, é uma estratégia. É uma estratégia só que você precisa para tudo ser transformado. Uma estratégia do alto. A palavra fala que ao homem de Deus nada pode ser dado se não vier do alto. Às vezes, muitas vezes, nós estamos buscando o lugar errado. Consultando homens, não que você não deva consultar, mas o primeiro lugar com um cristão, um homem e a mulher, que tem um Espírito Santo dentro dele, o primeiro lugar que você tem que consultar é o Senhor. E depois Ele pode usar homens para testificar. Mas tem muita gente colocando o Senhor em segundo plano, e fazendo de homens deuses, deixando o Senhor em segundo plano. Nós precisamos de parar com isso. Porque a Bíblia diz que quando eles clamaram ao Senhor, porque não tinha mais jeito, tentaram de toda maneira, servir outros deuses, tentaram de todas as maneiras, não estava dando jeito. Aí eles lembraram a quem poderia resolver, e clamaram ao Senhor. Aí o anjo veio. Ficou 7 anos clamando no lugar errado. Ficou 7 anos buscando o lugar errado. E tudo dando errado. E tem gente que conhece, muita gente conhece a palavra. Nós estamos falando de muitas pessoas que saíram, saíram da igreja, decaíram da fé, e conhece a palavra, sabe quem é o solucionador, e está lá no mundo ainda, sendo enganado pelo inimigo. Não tem outro lugar, irmão. Aliança feita, aliança inquebrável. Depois que você entregou sua vida para o Senhor, mesmo se você quiser mudar, vai dar errado. Só vai dar certo se for aqui, nessa aliança. E quando o Senhor está falando nessa aliança, dentro do meu evangelho, não, é aliança com o Senhor. Sair dessa aliança, deu errado. Você não devia ter feito, mas já que você fez, agora é aqui. Essa semana, eu chamei um rapaz para ir lá na loja, Eu correria muito grande esses dias, e eu tenho muito cabelo, não estava dando para ir cortar no outro lugar, pastor? Igual o senhor. Eu já descobri agora um rapaz que vai lá cortar o cabelo. Top, gostei do menino. Tudo providencial. Chamei o rapaz, você pode vir cá depois das 5h30, eu vou fechar a loja, você corta meu cabelo. O cara, tranquilo. Eu mandei uma foto, ele falou assim, me manda uma foto. A hora que eu mandei, ele falou assim, os R$35 mais fácil de ganhar na vida, Foi top. O menino foi lá, foi a cadeira.
Aí o menino falou assim, o rapazinho falou assim, o senhor é cristão? Eu falei, sou, servo do Senhor. Ele falou, também batizei em 2019, que bênção, que bênção. Eu assim meio de olho, né, que ele estava com a navalha, eu falei, não posso falar nada que esse cara não goste, né, mas, servo do Senhor. Ele falou, batizei em 2019, lá na igreja e tal, que bênção, irmão, e aí, está servindo forte. Vou te contar um problema que eu tenho, pastor. Eu vou 3 meses assim, bem, 4 meses, 5 meses, a hora que eu começo a me aprofundar no Senhor, assim, parece que as coisas começam a dar errado e eu saio, eu tenho medo. Olha só, eu começo a conhecer mais do Senhor, parece que as coisas começam a apertar, eu começo a sentir um peso, e aí eu fico um tempo fora, porque eu tenho medo, irmãos, e é verdade que enquanto mais eu busco do Senhor, mais apertado fica ou não? É verdade, mas não tem outro jeito, eu não consigo imaginar. Esses dias, inclusive, o meu pastor Humberto estava falando, vocês acham que a gente não tem medo? Eu falei, pastor Humberto, esses dias, eu tenho medo. Mandei uma mensagem pelo Instagram, eu tenho medo de pensar um dia acordar, e aí, não, é só eu, contra tudo, eu tenho medo. Ele falou, eu também. Irmão, eu tenho medo de acordar um dia e pensar, não tenho, o Senhor não está na minha frente com esse problema, eu tenho medo, loucura. Eu nem sei como é que, mas antes, né, antes de eu conhecer o Senhor, isso não era um medo. Mas agora que eu conheço, só tem um jeito, ficar aqui, só tem um jeito de dar certo, aqui, na presença do Senhor. Mas a água está quase entrando dentro do barco. Não importa, irmão, o melhor lugar ainda é dentro do barco, nunca foi de fora. Aqueles discípulos que estavam com Jesus no barco, homens habilidosos com pesca e habilidosos para nadar, mas aqueles homens sabiam que aquela tempestade, mesmo eles tendo habilidade, lá de fora os mataria. Por essa tempestade aqui, ela é superior às que nós conhecemos. Então dentro do barco é o melhor lugar, independente da tempestade. Mas eu estou na igreja, tal, não sei o que. Pior, fora vai ser muito pior. Aqui é o único lugar que dá certo. Principalmente porque a palavra diz que o Senhor vai voltar e buscar a tua. Eu lá de fora, eu falei para esse rapaz, cara, mas vamos orar. Agora que eu tenho seu nome aqui, eu vou orar por você, porque na verdade, não, mas eu oro lá em casa, mas lá na sua casa você é só braço. Lá na sua casa você não é corpo. Você precisa estar reunido para ser corpo. Lá na sua casa você é só um membro, você não pode ficar em casa. Você precisa se reunir, tem um conjunto lá na igreja, né, e está faltando você como braço para chegar e colar. Está faltando você para chegar e colar. Amém? Amém. E aí agora começa, né, a parte interessantíssima desse trajeto de Gideão. Então o Gideão, o Senhor dá uma direção para o Gideão. Agora, o que é que vocês vão fazer? Gideão, você vai chamar os homens, convocar os homens, vai falar para esses homens que eu apareci para você, e vai convocá-los para a batalha. E Gideão faz, né, o que o Senhor manda, começa a convocar os homens. Interessante, né, que Gideão convoca os homens e 32 mil homens se apresentam para a batalha. Pensa que nós estamos umas 60 pessoas aqui, 50, 32 mil homens é muita coisa, é ou não? É, né? Com certeza. Mas só tinha um problema. O exército midianita tinha 120 mil homens. Gilberto, e aí? 120 mil homens. Se essa batalha começasse dessa maneira, nesse momento estava dando, cada soldado de Gideão, nesse momento teria que derrotar 4 homens, 4 midianitas, 3,75. Nesse momento, se a batalha fosse 120 contra 32 mil, cada soldado de Israel tinha que matar 4 midianitas. Mas o Senhor, como o Senhor é muito bom, tremendo, o Senhor vira para Gideão e fala assim: Gideão, tem um problema. E Gideão, penso eu que Gideão falou assim: ainda bem que o Senhor percebeu que tem um problema, né, Senhor? O Senhor percebeu que tem um problema. Penso eu que Gideão pensou assim: cara, Deus percebeu que tem um problema. Nós temos só 32 mil e eles têm 120 mil. Mas
como nós vivemos na contramão do mundo. Servir o Senhor é viver na contramão de tudo que a gente olha aos olhos naturais. Olha o que o Senhor fala para Gideão: você tem gente demais, Gideão, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Então a derrota dos midianitas, ela já era certa, entende? A derrota dos midianitas já era certa. Por quê? Porque no texto anterior o Senhor falou com ele: eu vou derrotar os midianitas, eu estarei com você. Então, se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram. Às vezes a gente lê esse texto e fala assim, ó, homens medrosos. Será que se fosse eu e você, a gente não teria voltado? Será que não? Eu penso que esses primeiros homens foram homens que ainda não criam totalmente no Senhor, não tinham entendido que essa batalha não era deles. Mas o texto continua. Gideão anunciou, né? E 22 mil homens voltaram. Mais 10 mil homens ficaram. 10 mil é muita gente, ou não é? Demais. Só que 120 mil para 10 mil, cada soldado agora teria que matar 12 midianitas. Aquela hora era 4. Agora cada homem de Israel tem que matar 12 midianitas. Ainda não para por aí. O Senhor vira para Gideão e fala assim, ó, Gideão, ainda é gente demais. E aqui eu vejo a soberania e o poder do Senhor. Ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros. Pode apagar essa luz do fundo para nós, Leandrão, por favor? Todos os homens que lamberem a água, como lambem os cachorros. E eu fui fazer um estudo, né? Grande parte das raças, não tem a ver com o animal, tem a ver com as raças. Grande parte das raças de cachorros, quando vão beber água, bebem água, tomando a água com a língua baixa, mas olhando para frente. O Senhor falou assim, ó, Gideão, os que beberem água como cachorros, serão os que serão separados para ir com você. O que o Senhor estava falando? Gideão, eu quero com você nessa batalha, homens que estão vivendo hoje, mesmo que seja ruim ou bom, mas não tiraram o óleo do alvo. Gideão, eu quero homens com você que estão vivendo hoje, estão vivendo as coisas ruins ou boas do hoje, mas não tiraram os olhos do alvo. Porque às vezes não são só as coisas ruins que estão acontecendo com você, que estão tirando os seus olhos do alvo. Às vezes as boas também. O restante, Gideão. Então vários homens, grande parte dos homens, ajoelharam, né, e tomaram água displicentemente, sem preocupar com nada ao redor. E vou te contar, nós soldados do Senhor, precisamos de tomar a água sim, viver as coisas boas, mas com os olhos firmes no Senhor. Precisamos de olhar nas laterais. O diabo não brinca de ser diabo, nós não podemos brincar de ser servos, filhos. Beleza, aí o Senhor disse, ó Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei. Pode acender, Leandrão, por favor. Com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei. Olha só, com esses 300 homens que lamberam a água, olha o texto. Com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês. Não é vocês que vão libertar, eu libertarei vocês. O evangelho nunca foi sobre quantidade, sempre foi sobre aquele que chamou. Eu falo que todas as vezes que você vê numa televisão, né, as multidões indo contra o exército, por alguma coisa, qualquer coisa que seja, você sempre vai ver no texto assim no jornal, ó,
E o exército entrou e a multidão dispersou. Independente se a multidão é mais. Sabe por quê? Porque o exército tem um alvo em comum. E a multidão não tem. A multidão não tem alvo comum. Não é a mesma coisa. Um quer uma coisa, um quer outra. Mas exército não, o exército quer a mesma coisa. E essa noite o Senhor está levantando um exército de pessoas que estão com os olhos voltados ao alvo. Ao alvo. Amém? Então diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram, né, com toda a comida, né, e as cornetas. E aí começa aqui agora, já finalizando a palavra, Gideão, então agora com os 300, Gideão fala assim: Senhor, beleza, qual que é a estratégia agora? Porque são 120 mil, nós somos 300, qual é a estratégia do Senhor? Que hora que nós vamos invadir? Vocês vão invadir à noite, tranquilo. Senhor, e qual a primeira arma que nós vamos levar? Penso eu, tá? Gideão falando assim: Senhor, a primeira arma que nós vamos levar vai ser as espadas. As espadas. E o Senhor vira para ele e fala: não, Gideão, a primeira arma que vocês vão levar serão os cântaros de barro. Não vai ser as espadas, não, serão os cântaros de barro. Não sei se você sabe o que é cântaro de barro. Aqueles filtros que a vovó tinha, que tem um negocinho, filtro, né? Os cântaros de barro era parecido com aquilo que tinha uma tampa. Então a primeira arma não serão as espadas, não, serão cântaros de barro. Senhor, agora a segunda arma com certeza serão as lanças, né? Gideão, não serão as lanças. A segunda arma que vocês vão levar serão as tochas de fogo. Senhor, então a primeira arma serão cântaros de barro, a segunda serão as tochas de fogo. Agora, com certeza a terceira vai ser pelo menos um escudo, né? Um escudo de proteção. Penso eu que o Senhor falou assim: Gideão, eu sou o escudo de vocês. A terceira arma que vocês vão levar serão as trombetas. Senhor, mas e aí vem uma pergunta que eu e você precisamos de entender a resposta. Senhor, 120 mil homens. E nós somos só 300. E nós não vamos levar arma de fogo nenhuma, arma branca nenhuma. Não. Por quê? Porque as armas de vocês não servirão nessa guerra. Quando nós, nas quartas-feiras, quando a gente vem aqui, e nós nos reunimos contra a igreja, é para amolar as armas que o Senhor dá para a igreja. Porque nós sabemos, e nas quartas-feiras aqui a gente não amola espadas naturais, não amolamos lanças. Nas quartas-feiras aqui, nós amolamos e nos preparamos nas armas que vêm do alto, que o Senhor tem dado. E são essas armas que são amoladas, que vêm do alto, que sustentam a igreja do Senhor, que fazem com que essa igreja continue avançando. Amém? Amém. Então esses homens agora sabiam quais seriam as armas. Esses homens sabiam o horário que iriam atacar. Senhor, e como que nós vamos fazer? Vocês vão à noite, vão cercar o arraial midianita. Vocês vão separar em 3 grupos de 100 homens, e juntos, vocês quebrarão, né, os vasos, erguerão as tochas e tocarão as trombetas. Da maneira que eu fizer, vocês farão. Pode colocar para nós. Leandrão, você apaga a luz de novo. Irmãos, não sei se você já acordou de noite assustado, sim, assustado com alguma coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Ali era o arraial filisteu. Os homens cercaram, montaram 3 grupos de 100 pessoas ao redor. Os filisteus ali dentro, né? Naquela tensão da guerra, né? Um olho aberto, um fechado, naquela tensão da guerra. Os homens de Israel começaram a quebrar os vasos, a levantar as tochas, a tocar as trombetas. A Bíblia relata que
Os midianitas, assustados, né? Uns começaram a correr, outros começaram a sacar as suas próprias espadas, e entrou algo que a gente chama de orgulho da guerra. Uns começaram a arrancar suas próprias espadas e falaram assim, ó: com certeza Israel alugou um exército contra nós, porque eles eram poucos, mas eles devem ter alugado um exército contra nós. É melhor a gente morrer pelas nossas próprias espadas do que pelas espadas dos inimigos. E a Bíblia relata que na manhã, quando tudo terminou, muitos tinham fugido, mas o arraial filisteu estava devastado, sem que Israel levantasse uma sequer espada, porque o Senhor dos exércitos tinha dado a vitória. Muitas guerras que você tem perdido, ou muitas guerras que você ainda não venceu, que estão se arrastando, elas só estão se arrastando porque você ainda não entendeu que não é para você lutar, é para você colocar na mão do Senhor dos exércitos. Acabou o dia, muitos homens mortos, o arraial todo destruído, muitos homens fugiram, sem que Israel levantasse uma sequer espada. Pode acender para nós, Leandrão, por favor. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aquele que detém toda a honra e toda a glória. Irmãos, qual era a chance de Israel contra os midianitas? Sem o Senhor, zero. Precisamos de entender isso. Precisamos de colocar o Senhor nessas batalhas. Precisamos de entrar nessa dependência como Gideão entrou. Gideão não está descrito aqui como um covarde, não é isso. Gideão está descrito aqui como um homem que teve medo, como eu e você temos. Mas Gideão está descrito aqui como um homem que, num dado momento, entendeu que se não realinhasse com o Senhor, ia continuar na mão dos midianitas. Essa noite o Senhor convida você para talvez refazer a aliança. Convida você para entregar nas mãos dele áreas da sua vida que você tem tentado batalhar já há muito tempo. Mas o Senhor essa noite ele está te falando: você não vai ganhar se você não colocar na minha mão. Isso vai continuar se arrastando. Pastor, o senhor fala isso, eu fiz isso muito tempo. Eu sempre fui muito de eu mesmo resolver minhas coisas. Muito, nunca contava. Podia passar o problema que fosse. Eu guardava lá dentro de casa. Isso por muito tempo. Afetou minha casa. Porque eu não buscava ajuda. Muitas das vezes alguém do seu lado dentro da igreja pode te ajudar. Mas o que o diabo mais quer é fazer com que você fique calado e mudeça. Muitas pessoas saíram de dentro da igreja porque dentro da igreja, no meio de outras pessoas, ainda assim, estavam se sentindo sozinhas. Você precisa de lembrar que a igreja é uma família. Você precisa de lembrar que o Deus que é o meu Deus é o mesmo seu, que nós somos irmãos, que existe um soberano, um que tem poder sobre todas as coisas. Mas você não sabe, eu errei, eu sempre... Irmãos, eu falo que o cara que criou o GPS do carro, ele não sei, talvez ele nem saiba, né? Mas a criação do GPS foi algo de Deus, né? Porque antigamente quem é mais velho, né? Velho assim, quem é mais experiente. Eu vim para Uberlândia, eu mudei de uma cidade de 22 mil habitantes para Uberlândia, né? E aí eu vim como técnico de segurança de trabalho por uma construtora. E o primeiro lugar que eles me mandaram foi em Brasília. E eu só conhecia Brasília pelo governo, né? Alguma coisa assim, né? Celino Kubitschek, estava na escola. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eles falaram assim: e aí tem umas obras lá em Brasília, você conhece Brasília? Eu com medo de perder o emprego, eu conheço. E eles me deram um guia daqueles 4 rodas. Gilbertão, aquele guia. O mapa era desse tamanho, você abria ele, você tinha que parar o carro, porque ele tampava o painel do carro inteiro. E aí o cara me deu o mapa, mas graças a Deus, naquela época eu não era cristão não, mas graças a Deus, Deus já me protegia naquela época.
Ele me deu o mapa, mas ele também me deu um cartão de crédito, um cartão de combustível, que abasteceu o Brasil inteiro. E eu errei tanto em Brasília, rapaz. Eu cheguei em Brasília, errei tanto. Acostumado com as ruas lá de Vazante, né? Errei tanto. Aí eu cheguei, o cara falou assim, depois de 15 dias, deu tudo certo lá? Eu falei, deu. Perdeu muito? Eu falei, não. Achei que ele não ia ficar sabendo, né? Aí depois passou mais uns 15 dias, ele falou assim, você deve ter perdido muito, porque você gastou combustível de 2 viagens. Era o tanto que eu perdi, né, irmão? O tanto que eu perdi. Mas aí veio o GPS. E eu falo que é o seguinte, ó. Qual que é o intuito, qual que é o propósito do GPS? Te levar ao destino. Como que funciona? Eu pego o GPS, eu coloco a rota, quero ir lá para o Rio de Janeiro, eu coloco a rota, né? E o GPS começa a falar, né? Começa a falar aqui, ó. Anda 20 km, vira direita. Anda mais esquerda. Anda mais 10, tem um rotatório. Anda mais tanto à direita. E às vezes, eu tô no telefone, irmão. Tô displicente, tô ansioso. E eu passo da rota. E eu passo da virada onde era para virar. Por displicência, nossa, problema familiar, problema no casamento, e eu passo da rota. E aí o que o GPS fala? Quando tem aquela mulherzinha falando, ela fala assim, ó. Você é burro, eu não vou te ajudar mais não. É isso que ela fala? Não. Sabe o que o GPS fala? Recalculando a rota. Essa noite é uma noite de recalculação de rota. Não importa, irmão. Não importa se você passou da virada. Não importa. O que o Senhor fez com Israel? Recalculou a rota. Por que o GPS não vai te falar que você é burro? Por que ele vai recalcular a rota? Porque o propósito do GPS é te levar ao destino. E o propósito do Senhor, recalculando a rota, é te levar ao destino. Tem pessoas que estão escutando, mas qual é o nosso erro? Escutar as direções que o GPS dá e não obedecer. E não obedecer. O GPS ele te dá a direção, mas ele não vira o volante do carro. Quebra-mola à frente. Ele te mostra que tem um quebra-mola, mas ele não freia. Não vai. E o nosso GPS é o Senhor. O Senhor ele utiliza pastores, líderes, como placas de advertência. Vira aqui, não é o lugar. Como quebra-mola não vai. Mas quem pode frear ou virar o volante é só você. Vamos louvar ao Senhor. Essa é uma noite que o Senhor vai recalcular rotas. Recalcular rotas.